Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso estudamos os atos infracionais e as medidas socioeducativas impostas aos adolescentes em conflito com a lei. Na nossa aula de hoje, vamos examinar os princípios nas medidas socioeducativas. Dessa forma, vamos estudar os princípios da legalidade, do devido processo legal, igualdade e intervenção mínima. Também vamos analisar o princípio da humanidade, da culpabilidade, da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Estudaremos também o princípio da proteção integral e da dignidade humana. Então vamos lá. Meus amigos, a primeira coisa que devemos ter em mente é que, de acordo com a doutrina da proteção integral, deve ser dado ao adolescente um tratamento diferente do adulto, considerando a sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. O ECA apresenta medidas pedagógicas de ressocialização para as pessoas que não completaram 18 anos e que cometeram atos infracionais. É importante que seja citada a Lei nº 12.594 de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, regulamentando a execução das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes que pratiquem ato infracional. Vamos examinar então cada princípio. Pelo princípio da legalidade, temos que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. É a proibição do adolescente em receber algum tipo de tratamento mais gravoso daquele certificado ao imputável e evita as arbitrariedades e a imposição de sanções disciplinares que afrontem a legalidade. Quando se trata de adolescentes, não há crime propriamente dito. O que ocorre é que o adolescente comete ato infracional análogo aos crimes previstos no Código Penal. O princípio do devido processo legal pode ser encontrado no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 110, ao dispor que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Meus amigos, o próprio STJ impôs a obrigação de se observar o cumprimento do devido processo legal nos processos infracionais de adolescentes, principalmente naqueles em que há imposição de medida socioeducativa privativa de liberdade. Também é importante o princípio da igualdade, e dessa forma, temos que são assegurados ao adolescente igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Passaremos então agora ao estudo do princípio da intervenção mínima, e não podemos esquecer que o ECA possui caráter pedagógico e não punitivo. Com isso, a intervenção estatal na vida de qualquer cidadão e também em relação ao adolescente deve ser sempre a mínima possível. Na análise desse princípio, deve ser observado o tempo de duração e a forma de cumprimento da medida socioeducativa. Quanto ao princípio da humanidade, temos que observar a racionalidade e a proporcionalidade, destacando que tem relação com a dignidade da pessoa humana e, assim, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Meus amigos, esse princípio em estudo retira a ideia de punição da medida socioeducativa e fixa sensatez como racionalidade e proporcionalidade na análise da aplicação da medida. No que diz respeito ao princípio da culpabilidade, temos que ele se relaciona com a responsabilização do cumprimento da medida socioeducativa, que deve refletir sobre a pessoa do adolescente que praticou o ato infracional. O princípio da excepcionalidade consiste no fato de que só deve ser aplicada a medida de internação nos casos em que não há cabimento para nenhuma outra medida socioeducativa. Em decorrência do princípio da brevidade, a internação deve ser mantida pelo menor espaço de tempo possível, e o prazo de 3 anos é o limite máximo de duração desta medida. De acordo com o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, temos que a criança e o adolescente merecem atenção especial pela sua vulnerabilidade, por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento da personalidade. Assim, devem ter um tratamento especial, pois são indivíduos que ainda estão formando a sua personalidade e, portanto, mais vulneráveis, e durante o período de internação deverão obrigatoriamente ocorrer atividades pedagógicas. No estudo do princípio da proteção integral, temos que resguardar o adolescente por meio do sigilo, evitando a sua exposição ao desprezo público injusto e prejudicial. A finalidade deste princípio é o respeito das garantias e direitos do adolescente em conflito com a lei, considerando que ainda estão em formação,
sendo importante observar o melhor interesse do adolescente. Para concluir a nossa aula de hoje, trataremos do princípio da dignidade humana que norteia todo o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Com base nesse princípio, as unidades de internação não podem estar superlotadas com adolescentes dormindo uns por cima dos outros e ainda deve ser observado se os dormitórios possuem ventilação ou luz de sol. O importante é ficar atento às agressões, que é muito comum nas unidades, e ainda a obrigatoriedade da comunicação dos adolescentes com os seus familiares. Meus amigos, o Brasil é signatário de todos os documentos de garantia dos direitos humanos e então não poderá deixar de dar atenção necessária ao problema das medidas socioeducativas. Por hoje vamos ficando por aqui e para complementação dos conhecimentos de vocês, a minha sugestão é a leitura do material didático que se encontra na sua área do aluno para aperfeiçoar tudo o que foi explicado aqui hoje. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.